Ele há de vir, a mensagem anunciada pelos anjos de Deus aos que viram o Senhor Jesus subir ao céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, diz assim: os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O esboço completo deste devocional estará disponibilizado no comentário fixo logo abaixo deste vídeo. Começamos com uma pergunta. Tais pessoas que receberam esta mensagem anunciada pelos anjos, onde é que elas estavam neste momento? No Monte das Oliveiras, exatamente o monte onde o Senhor Jesus tratou de assuntos escatológicos com seus discípulos, conforme registrado em Mateus, capítulo de número 24, Marcos, capítulo de número 13, Lucas, capítulo de número 21. A palavra grega que aparece na declaração proveniente dos dois varões que eram anjos tem o sentido de, segundo o dicionário grego de James Strong, vinda, chegada, estar presente. Trata-se de uma vinda que surpreende por ser inesperada. Veja agora esta mesma palavra sendo empregada na versão Septuaginta, a versão grega das escrituras hebraicas conhecidas como Antigo Testamento. Vejamos uma profecia no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 5 diz assim: e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Guarde esse detalhe. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Isso nos faz entender que a vinda do Senhor Jesus, que se dará no Armagedon, será uma vinda que surpreenderá a muitos, por ser ela inesperada, pois se dará em um dia, em um momento, que não se sabe qual será ao certo. No texto hebraico, em Zacarias capítulo 14, versículo 5, em lugar de eco, traduzido como virá, está a palavra hebraica bo, que tem o sentido de vir, chegar. O apóstolo Paulo, por sua vez, faz menção a esse texto profético de Zacarias, capítulo 14, versículo 5. E ele vai mencionar esse texto profético mais precisamente em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 13, que nós lemos assim: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No finalzinho desse versículo, o apóstolo Paulo, ele tem em mente o texto profético de Zacarias, capítulo 14, versículo 5. O final do versículo de número 5 de Zacarias 14 foi citado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, que tem como pano de fundo uma batalha que trata-se especificamente da batalha no Armagedon. Batalha esta que vai ocorrer ao fim da grande tribulação. E o apóstolo Paulo declara que é nesta batalha que se dará a vinda do Senhor Jesus.
E não só isso, o apóstolo Paulo escreve também que a Igreja de Cristo, da qual Paulo diz fazer parte, precisa vigiar para ser achada ou encontrada irrepreensível em santidade sobre a terra quando o Senhor Jesus vier com os santos. Ora, se a Igreja do Senhor Jesus fiel estará na terra e deverá se manter irrepreensível em santidade, obviamente que os santos que virão com o Senhor Jesus do céu, de junto do Pai, serão os santos anjos, de acordo com o que o próprio Senhor Jesus declarou, que ele virá na glória de seu Pai com os santos anjos. Os anjos são santos, são seres santos. Então Jesus virá inicialmente com os santos, a saber, com os anjos. A palavra grega que é traduzida como vinda no texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, é a palavra grega parousia. Então nós temos uma conexão entre três palavras. Número 1, a palavra hebraica bo. Número 2, a palavra grega eco. Número 3, a palavra grega parousia. Percebemos então que essa vinda futura de Cristo, anunciada pelos dois varões, pelos anjos, justamente no Monte das Oliveiras, não pode ter sido um mero acaso, uma mera coincidência. A subida de Jesus ao céu do Monte das Oliveiras não foi sem propósito ou sem significado, porque na vinda do Senhor Jesus, ele virá inicialmente com os santos, os anjos, e em dado momento também ele virá com a igreja, pois esta se reunirá com ele nos ares enquanto ele estiver descendo nas nuvens com os santos anjos, visivelmente, de forma visível, gloriosa, poderosa e audível, como um relâmpago que rasga o céu, do oriente ao ocidente, do Oiapoque ao Chuí, de uma extremidade a outra, de ponta a ponta. E então ele pisará com seus pés justamente sobre o Monte das Oliveiras, que foi o último lugar que o Senhor Jesus pisou nesta terra após a sua ressurreição. Ele virá do céu exatamente como foi visto subir. Sendo assim, por mais que a palavra grega parousia não apareça no texto grego da Septuaginta, em Zacarias 14, versículo 5, o texto claramente fala sobre esta vinda visível de Cristo. De igual modo, por mais que a palavra grega parousia não apareça em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, o texto, por si só, claramente fala a respeito da vinda visível de Cristo, na qual se dará o arrebatamento da igreja após ocorrer a primeira ressurreição citada em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5, que se dará precisamente após a grande tribulação e antes do início do milênio. Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31, diz assim: E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram.
esta é a primeira ressurreição. Como podemos ver, tudo se encaixa perfeitamente. Tudo faz sentido. A primeira ressurreição é a ressurreição do arrebatamento. E quando é que se dará esta ressurreição para a vida? Se dará após a grande tribulação e antes do milênio, ou seja, na vinda gloriosa do Senhor Jesus, com os santos anjos nas nuvens do céu.